Oi crianças, a tia Débora está aqui para dar mais uma aula para vocês. Mas a aula de hoje que a tia Débora vai dar não é sobre educação financeira, é aula de matemática. Na nossa aula de hoje, a tia quer primeiro falar uma coisa. Lembra que a gente estudou que os números servem para contar, indicar a quantidade, servem para determinar uma ordem como primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. A gente vai ver também hoje que os números eles servem para identificação, como código de identificação. Como assim, tia? Códigos de identificação são uma sequência de números, uma ordem de números, vários númerozinhos juntos que servem para identificar algo. Na carteira de identidade de vocês, se vocês tiverem, quem não tiver, peça o do papai e da mamãe para a gente poder observar. Cada identidade possui um númerozinho, que é o registro geral, que a gente chama de RG. Esse número é um código. Cada pessoa possui um RG diferente, cada pessoa possui um número de registro geral diferente. A tia Débora possui um número, a tia Marisa possui outro, ou seja, a gente pode ser identificado por esse número. Vocês sabiam disso? Cada pessoa ela possui um número diferente desse registro geral que tem na sua identidade, certo? Para isso servem os números também, não só para a gente contar e nem só para a gente ordenar e indicar a quantidade. Os números eles servem como código de identificação para identificar pessoas ou coisas, certo? A tia lembrou aqui de uma coisa. Os números eles também servem para identificação como código de barras. Como assim, tia? Quando a gente vai comprar um produto no supermercado, se vocês perceberem, cada produto ele possui um código de barras, um código parecido com esse aqui, ó, com essas listinhas e os números embaixo. Esse código serve para identificar cada coisa, ou seja, os números eles podem identificar pessoas, objetos, alimentos, inúmeras coisas os números podem identificar através dos códigos de identificação. Para entender melhor a respeito dos códigos de identificação que a tia falou, vocês podem fazer junto com o papai e a mamãe o RA da página 114, certo? Mas vocês deixam para fazer no finalzinho da aula, tá bom? Fica melhor depois de a gente terminar de responder as questões. Hoje nós vamos aprender também no nosso capítulo a organizar dados, a fazer pesquisas, a registrar dados. Nós vamos aprender o que é fazer uma pesquisa, como se faz uma pesquisa. Nós vamos estudar a respeito dos gráficos. Quem sabe o que são os gráficos? E nós vamos aprender também a fazer gráficos e a ler gráficos. Nós vamos aprender também a classificar alguns eventos que acontecem no nosso cotidiano. Algumas situações que a gente passa no nosso dia a dia, nós vamos aprender a classificar, a caracterizar essas situações, certo? Ufa, tia, é muita coisa para a gente aprender, é verdade. Mas ao longo dessa semana, nós vamos trabalhar todo esse conteúdo. A tia Débora juntamente com as outras tias, principalmente a tia Magna. Então, vocês fiquem ligadinhos aí nas nossas aulas e prestem bastante atenção para aprender tudo direitinho e ficar bem inteligente. Para iniciarmos a aula, a tia pede que vocês abram na página 112. A página 112, número 1, número 1 e número 2. É essa página aqui, ó. Vocês vão deixar o livro aberto desta maneira, desta forma, na cadeira ou na mesa de vocês. Igual como a gente fazia lá na sala de aula, quem lembra? Vocês vão abrir assim, para a gente poder observar essa imagem e conversarmos algumas coisas. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, que é o nosso último capítulo do primeiro bimestre, que está intitulado assim, ó, lá em cima, onde tem o número 2 aqui. Pesquisar, registrar e comparar. Hoje nós vamos aprender a fazer todas essas coisinhas. Pesquisar, registrar e comparar. Vocês podem observar aí nessa imagem o que é que essas pessoas estão fazendo. Vocês estão vendo que tem um carrinho de sorvete e tem duas pessoas, um homem e uma mulher, segurando um objeto na mão. Esse objeto, ele é chamado de prancheta. E aí, para que serve isso? Serve para apoiar o papel que eles estão escrevendo. Aí, nesse objeto, em cima tem um papel, eles estão escrevendo nesse papel.
Mas o que é que eles estão escrevendo aí nesse papel? Vocês sabem o que é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma pesquisa. Sobre o que? A tia não sabe. Mas eles estão fazendo a pesquisa. Vocês percebem que eles estão conversando com outras pessoas. Eles estão conversando e fazendo a pesquisa com essas pessoas. Ou seja, eles estão entrevistando para pegar algumas informações. Hoje nós precisamos aprender o que significa essas 3 palavrinhas: pesquisar, registrar e comparar, para a gente poder responder as tarefas ao longo da aula, certo? Primeiro, o que é pesquisar? Quem sabe? Pesquisar é buscar informações de determinado assunto, de algum tema que você tem interesse. Você vai buscar essas informações. Pode ser através de entrevistas, através de conversas ou através de outras coisas. É o que essas pessoas estão fazendo aí, ó. Elas estão fazendo uma pesquisa, entrevistando, outras pessoas, certo? E o que é registrar? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente busca informações. E para que servem essas informações? Servem para a gente registrar essas informações, ou seja, anotar essas informações, guardar essas informações. E depois a gente vai comparar essas informações, pegar todas as informações que a gente buscou, conseguimos através das nossas pesquisas, e nós vamos ver o que é igual entre as informações, o que é diferente, se está faltando alguma coisa, quem respondeu determinada coisa. Vocês sabiam que a pesquisa ela auxilia em várias coisas, na saúde do nosso país, na segurança, na educação. A pesquisa ela serve para diversas coisas, elas auxiliam em diversas áreas da nossa vida. Agora vocês podem passar para a página 114, que a gente vai começar a responder a tarefa e a tia vai mostrar algumas coisas para vocês. Na página 114 tem dizendo assim: pesquisando e organizando informações. Aí está falando o que é pesquisar, que a tia já falou o que é buscar informações a respeito de um tema que se quer conhecer. Para a pesquisa, será preciso entrevistar pessoas, anotar as respostas e depois organizar as respostas em gráficos e tabelas. Esses gráficos servem para quê? Vocês podem ver aí, ó. Tem um gráficozinho aí com a imagem de alguns animais, com alguns quadradinhos pintados de 3 cores. Esses gráficos eles servem para mostrar os resultados da nossa pesquisa, certo? A gente anota as informações que a gente pegou na pesquisa e depois anota numa tabela, e dessa tabela a gente forma gráfico, certo? Nesse gráfico aí da página 114, a tia quer mostrar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, o título do gráfico. O título do gráfico é essa frasezinha, essas palavrinhas que estão aí logo em cima desses quadradinhos, dessas colunas. O título é bicho de estimação. Tia, por que bicho de estimação? Porque esse gráfico aí mostra o resultado de uma pesquisa que foi realizada com algumas crianças para saber qual animal de estimação essas crianças preferem. Por isso, o título do gráfico é bicho de estimação. Existe também no gráfico uma coisinha chamada eixo. O que são os eixos aí nesse gráfico? Esse eixo aí do lado, como vocês podem ver que tem aí, ó, alguns números, representa a quantidade de crianças. A gente chama de eixo vertical. O que é eixo vertical, tia? Que coisa difícil. Vertical quer dizer que ele está em pé. É uma linhazinha que está em pé. E esse eixo vertical aí representa a quantidade de crianças. Vocês podem ver que nesse eixo tem números de 1 a quanto? Tem do número 1 até o número 12. O eixo horizontal, qual é o eixo horizontal? O vertical é o que está em pé, que são os números. E o horizontal é o que está deitado na parte de baixo. O eixo vertical, o eixo horizontal aí é qual? São os animais que aparecem na imagem. Esses animais são os animais nos quais as crianças responderam.
Quem gosta mais de peixe respondeu que gosta mais de peixe. Quem gosta mais de cachorro respondeu que gosta mais de cachorro. Quem gosta mais de gato respondeu que gosta mais de gato, certo? Existem também as colunas. Essas colunas aí, ó, são esses quadradinhos que um em cima do outro, eles formam colunas, fazem parte também do gráfico. E o que é que está indicando aí? Quem consegue observar? Está indicando, por exemplo, no peixe, está pintado aí de laranja, certo? E está pintado até qual número? Até o número 8. Então, o que isso quer dizer? Que 8 crianças, 8 respostas foram referentes às crianças preferirem o peixe como animal de estimação. Para isso serve essa coluna, para indicar quantas respostas foram de cada animal que as crianças responderam, se prefere peixe, cachorro ou gato. Para isso que servem essas colunas, certo? Agora vamos ver se a gente já consegue responder a tarefa. Na letra A diz assim: quantas crianças preferem? Primeiro, quantas crianças preferem o peixe como animal de estimação? Vamos ver aí no gráfico. Ó, como vocês podem ver no gráfico que a tia está mostrando, o peixe foi pintado aí até qual número? Com a cor laranja. Em cima do peixe, até o número 8. Então, quer dizer que 8 crianças preferem o peixe como animal de estimação. Vocês vão escrever aí no primeiro ponto da letra A. Segundo ponto, quantas crianças preferem o cachorro? Vocês vão olhar onde está a imagem do cachorro, vão ver até quanto ele foi pintado, até qual quadradinho ele foi pintado e ver o número que representa as respostas das crianças e escrever aí. Da mesma forma com o gato. Se está sentindo dificuldade, pede ajuda ao papai e à mamãe, certo? Na letra B, vocês vão aí virar o livro, certo? Na página 115. Na letra B diz assim: qual é o bicho de estimação preferido pelas crianças? Olhem aí no gráfico de vocês e vejam se conseguem identificar. Qual o bichinho de estimação aí que teve o maior número de crianças que gostaram dele, que preferiram dele? Eu acho que foi o cachorro, pois como vocês podem observar, os quadradinhos aí na coluna estão pintados até o número 12. Então isso quer dizer o quê? Esses números representam o quê? A quantidade de crianças que responderam que gostam mais do cachorro. Letra C. Como você faria para descobrir o total de crianças entrevistadas, sabendo que todas as crianças votaram apenas em um animal? Converse com seus colegas sobre como fazer isso. Você vai conversar com o adulto que estiver do seu lado. Como é que você vai descobrir a quantidade de crianças que foram entrevistadas, certo? Como é que eu posso fazer isso? No gráfico aí, na primeira opção, que era o peixe, 8 crianças responderam. Na segunda opção, que era o cachorro, 12 crianças responderam. E na terceira, que era o gato, 7 crianças responderam. Ou seja, a partir dessas respostas, desses números, vocês vão obter o resultado de quantas crianças foram entrevistadas. Pensem um pouquinho aí, qualquer dúvida podem falar com a tia. Questão 2. Para fazer a nossa questão 2, nós precisamos de ir lá no nosso material de apoio e ver a página 43, certo? A tia vai mostrar aí para vocês no vídeo qual é a página. A página 43 do nosso material de apoio. Vocês não precisam arrancá-la, certo? Para não correr o risco de perder. Na página 43, ó, essa página aqui, certo? A gente vai agora aprender a pesquisar e a registrar alguns dados e colocar na tabela. Questão 2. Registre na tabela a quantidade de aniversariantes de cada mês. Nessa tarefa, você vai precisar fazer uma pesquisa. Na questão, pede para a gente fazer com os colegas da nossa turma. Como a gente não está na sala de aula, vocês vão fazer com a família de vocês. Pode ser com o papai, com a mamãe, com a vovó. Junta o pessoal, não precisa fazer todo mundo na sua casa. Pode fazer até mesmo pelo WhatsApp, certo? O que é que vocês vão fazer?
vocês vão pesquisar, pegar algumas pessoas da família de vocês e vão pesquisar os meses que eles fazem aniversário e vai anotar. Você vai fazer isso com várias pessoas da sua família. Pode ser com sua avó, com sua mãe, com seu pai, suas tias, seus primos, com quantas pessoas vocês quiserem. Depois de anotar esses dados, essas informações, a gente vai começar a botar na tabela. Essa tabela aí do material de apoio, da página 43. O que é que você vai fazer? Com base no que você anotou, você vai olhar o que você anotou. Você pode pedir ajuda ao papai e à mamãe, ou o adulto que estiver com você. Você vai registrar quantas pessoas disseram que faziam aniversário em janeiro. Você vai colocar aí na tabela, na primeira linha aí, ó. Primeiro, numa coluna tem os meses do ano, janeiro, fevereiro, março até dezembro. E do lado vocês vão colocar a quantidade de aniversariantes. Se, por exemplo, 3 pessoas que você perguntou fazem aniversário em janeiro, você vai colocar o número 3 aí do lado no mês de janeiro, tá bom? E assim vocês vão fazer com todas as informações que vocês coletaram. Se 2 pessoas disseram que fazem aniversário em fevereiro, vocês vão colocar aí número 2 no aniversário em fevereiro, tá bom? Depois da gente registrar na tabela, a gente vai passar para o gráfico. Como vocês podem ver, o gráfico aí possui 2 eixos. O vertical, que a tia falou que é aquele que está em pé, que é essa setinha que está apontando para cima. E o horizontal, que é essa setinha que está apontando para o lado aqui embaixo, que está deitado. O eixo que está em pé, ele representa o número de pessoas. No caso aí está número de alunos, mas aí é no caso número de familiares, certo? De pessoas que você pesquisou. Tem aí do 1 até o 10. No eixo horizontal, tem meses do ano. Vocês podem ver que não está completamente escrito aí. Tá janeiro, fevereiro até dezembro, só que ele está abreviado, ou seja, o nome tá pequenininho, só tá as 3 primeiras letras. Então, o que é que vocês vão fazer? Observando a tabela, vocês vão começar a pintar esses quadradinhos aí. Na questão 3, diz assim, lá na página 115. Registre as informações da tabela no gráfico pintando um quadradinho para representar cada aniversariante. Em seguida, responda as perguntas, ou seja, se em janeiro na sua família tem 3 aniversariantes, você vai pintar lá no gráfico 3 quadradinhos no mês de janeiro. Se em fevereiro tem 2, você vai pintar 2. Um exemplo, certo, gente? Vocês vão olhar com base nos dados que vocês coletaram. Pronto, agora que a gente já preencheu a tabela e preencheu o gráfico, a gente vai responder algumas coisas que tem aí na questão 3, tá bom? Na letra A, diz assim, em que mês há? Primeiro ponto, em que mês há mais aniversariantes? Vocês vão olhar aí na tabela ou no gráfico que vocês registraram e vão ver qual mês que vocês pintaram mais quadradinhos. Qual o mês que tem mais aniversariantes na sua família? Vocês vão colocar na letra A, no primeiro pontinho. No segundo pontinho, qual mês há menos aniversariantes? Vocês vão olhar o mês que tem menos aniversariantes aí através do gráfico e vão colocar no segundo pontinho da letra A. Letra B. Há algum mês em que ninguém faz aniversário? Qual? Se, por exemplo, ninguém da sua família faz aniversário em dezembro, você vai colocar o mês de dezembro aí na letra B. Se tiver mais de um mês, pode colocar também. Letra C. Quantos alunos participaram da pesquisa? Ou seja, quantas pessoas participaram da pesquisa? Você vai. Lembra que a gente já anotou os dados da nossa pesquisa, das nossas informações? Você vai lembrar. Ah, tia, eu fiz com 10 pessoas da minha família. Então, vocês vão anotar aí que 10 pessoas da sua família participaram, na letra C. Para reforçar esse conteúdo de tabelas e gráficos e de pesquisa, vocês podem também uma sugestão de atividade, que não é necessariamente para fazer. A gente sugeriu, nós professoras sugerimos fazer a atividade
da página 115 com a lupa na mão, que utiliza o material de apoio da página 45. Se o papai, a mamãe quiser ou o adulto quiser, pode também fazer com a criança para reforçar esse conteúdo dos gráficos. Agora a gente vai passar para a página 116. Nós vamos aprender também hoje a classificar algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nosso textinho da página 116 diz assim: será que temos certeza de tudo? No nosso dia a dia acontecem algumas situações. Algumas delas temos certeza de que vão acontecer, outras são possíveis acontecer e algumas são impossíveis. Para a gente entender melhor, vamos já começar a responder a nossa tarefa, certo? Na questão 1 diz assim: marque com um X se o que cada criança diz é certeza, é possível ou é impossível de acontecer. A primeira criança está dizendo assim: amanhã vai fazer sol. Tem 3 quadradinhos aí, 3 opções. Isso é possível de acontecer? Pode acontecer isso? Pode sim, amanhã pode fazer sol. É impossível? Não. Não é impossível fazer sol amanhã. Tanto pode fazer sol, como pode chover. É certeza acontecer? Não, porque pode também não acontecer, pode chover. Então, a gente vai marcar a primeira opção. Dessa forma, vocês vão fazer com todas as crianças aí. A segunda criança diz assim: faça o aniversário dia 30 de fevereiro. Isso é possível de acontecer? Vamos lembrar lá na nossa aula sobre o calendário. O mês de fevereiro possui quantos dias? Olhem aí no calendário de vocês. Procurem um calendário aí, pode ser aquele calendário do livro. Essa menina está dizendo que faz aniversário dia 30 de fevereiro. Isso é possível? Não. Por quê, tia? Porque no mês de fevereiro não existe dia 30. Isso é impossível de acontecer? Sim, porque não existe dia 30 no mês de fevereiro. A terceira criancinha diz assim: depois de sábado vem domingo. Isso é possível? É. É impossível? Não. É certeza? Sim. Isso é certo. Todo sábado, após o sábado, vem o domingo. Então, isso é uma certeza. Isso a gente sabe que vai acontecer. A questão 2 diz assim: Ricardo vai assistir a várias corridas de animais. Leia o que Ricardo falou. Observe as imagens e marque um X na resposta correta. Ricardo diz assim, esse menininho aí: nesta corrida, uma tartaruga vai vencer. O que ele falou? É possível? É impossível ou é certeza? É claro que é certeza, ou seja, isso vai acontecer. Então, vocês vão marcar aí no quadradinho é certeza. Na outra fala de Ricardo, ele diz assim: nesta corrida, um caracol vai vencer. Se vocês perceberem, aí tem 4 animais na corrida: um caracol, uma tartaruga, um gato e uma galinha. Quem é que está na frente? É o gato. Então, é possível, é impossível ou é certeza o caracol vencer? É impossível, porque o gato já está na frente, ele já está vencendo, certo? Na terceira fala de Ricardo diz assim: nesta corrida, um porco vai vencer. Na corrida tem 2 coelhos e 2 porcos, certo? É possível que um porco vai vencer? Sim, porque tem um porquinho que já está chegando perto do final. Então, vocês vão marcar aí no quadradinho que é possível. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, mais ou menos. E ao longo da semana a gente vai reforçando mais esses conteúdos. Hoje foi só a nossa primeira aula desse capítulo. Então, a tia Magna, durante a semana, vai reforçar mais um pouco para a gente entender melhor. Um beijo e até a próxima aula.